Meus irmãos, abrimos a palavra do Senhor no livro do profeta Oséias. Oséias, capítulo número 6. Nós vamos ler, na verdade, o verso 5:15 até o 6:11, tá? Oséias, capítulo 5, versículo 15 até Oséias 6:11. Leamos a palavra do Senhor. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança, como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam injustiça, manchada de sangue, como hordas de salteadores que espreitam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para quem praticam abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também tu, ó Judá, será ceifado. Vamos orar mais uma vez? Santíssimo Deus, graças te damos, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz, e ela há de penetrar nessa noite, Senhor, no mais profundo do nosso ser, e que ela faça, Senhor, aquilo que tu queres que ela faça em nossa vida nessa noite. Produz em nós arrependimento genuíno, produz em nós, Senhor, uma reflexão profunda acerca da nossa fidelidade e obediência à tua palavra. Também, Senhor, estendemos as nossas orações aqui ao teu povo Israel, Senhor, pedindo a tua proteção e bênção sobre aquele povo que padece, Senhor, e que sofre há décadas ou há centenas de anos contra os inimigos do povo de Deus. Proteja-os e os ajude, Senhor, no nome poderoso de Jesus Cristo. Assim oramos. Amém. Meus irmãos, imagine, quando nós vamos estudar sobre mulheres agredidas, né? E aí a lei Maria da Penha, quando você vai estudar lá, a proteção que se deu foi porque muitas mulheres apanhavam dos seus maridos. E quando nós vamos estudar, vamos pesquisar alguns casos, ou os casos que são de agressão, o texto, o cenário é praticamente quase o mesmo. Muitas mulheres, elas apanharam a primeira vez, abriram a porta da casa e o marido alcoólatra chegou e espancou. E ele, no dia seguinte, que o efeito da bebida passou, ele disse: me perdoe, eu me arrependi de ter batido em você, nunca mais vou fazer isso. Então, ela vai e perdoa. E aí vem a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e vai indo, acumulando aí surras que essas mulheres tomaram. E sempre, quando ocorreu isso, veio logo em seguida a frase do agressor: eu nunca mais vou fazer isso. O que o Senhor está dizendo aqui
é que o povo de Israel está se portando exatamente como um marido agressor que, sob o efeito do álcool, espanca sua esposa e depois diz-se arrependido e que nunca mais vai fazer, mas na primeira chance ele faz aquilo que ele disse que ele não iria fazer. O porquê? Porque aquele marido que agride aquela mulher, ele não entendeu realmente o que ele fez. Ele não se arrependeu realmente de agredir a mulher e de espancá-la. Não houve nele um arrependimento genuíno, e é por isso que ele fez a segunda, a terceira, a quarta e a quinta vez, chegando necessário que uma lei maior, uma autoridade maior intervisse para que aquela mulher não morresse. O profeta Oséias, meus irmãos, ele anuncia a mensagem de Deus ao povo de Israel, do reino do norte. Até aqui nós vemos profetas que estão profetizando no reino do sul, que foi levado cativo pela Babilônia. E agora nós vamos falar um pouquinho do cenário do povo de Deus que estava no norte, no Israel do norte. E o Oséias, ele profetiza depois do tempo do profeta Amós, antes da conquista da grande cidade de Samaria pelos assírios lá no ano 721 antes de Cristo, tá? E Oséias, então, ele avisa de forma profética os israelitas que Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor do povo de Deus, ele vai castigar aquele povo, assim como Jeremias, Isaías e Daniel estão dizendo isso lá no reino do sul. Oséias vai dizer agora no reino do norte que Deus vai castigá-lo, porque eles estão se prostituindo, eles estão apresentando culto falso a Deus, eles estão se prostituindo com ídolos e eles estão desobedecendo a palavra de Deus. Contudo, meus irmãos, Deus manda ainda um recado através do profeta Oséias, dizendo que, mesmo depois dessa correção, e ainda que Deus vai castigar ele de forma muito dura, e o exílio dos assírios foi um exílio muito duro, muito pesado para o Israel do norte, mas ainda assim, Deus não abandonará o seu povo para sempre, porque no final, Deus vai socorrê-los, porque esse é o nosso Deus. Quando o nosso Deus nos castiga por causa dos nossos pecados, não há prazer em Deus em nos castigar, não há prazer em Deus em nos deixar sofrer por causa dos nossos pecados. Mas entendamos que Deus, ele deixa que, ou ele nos castiga, ele deixa que as perseguições e os levantes dos inimigos venham sobre o seu povo, porém Deus sempre vai restaurar e resgatar o seu povo. E essa experiência dolorosa que o profeta está transmitindo a ele vai ser exemplificada de uma maneira dolorosa para o profeta. Se você abrir o capítulo 3, você vai ver que Deus faz com que o profeta ele transmita essa mensagem a partir do seu relacionamento conjugal. O profeta ele vai sentir essa experiência dolorosa com a sua esposa, que o levou a descrever o relacionamento de Deus com o seu povo. Lembra lá da Gomer, né? A Gomer sai do casamento, vai lá, se prostitui, vai viver a sua vida lá fora. O Senhor manda que Oséias vai lá, a resgate de onde ela está, traz ela de novo e trata ela de novo como uma esposa pura, mas ela ainda assim ela sai de novo e vai se prostituir conforme a primeira vez. E Deus diz, vai lá e pega de novo, traz ela de novo. Então Oséias vai sentir na pele, vai sentir no seu relacionamento o que o povo está fazendo com Deus. Por isso, Deus quer dizer para Oséias, você sentiu prazer nisso? Não. Da mesma forma, eu não sinto prazer diante do que os israelitas estão fazendo comigo, que sou um marido fiel, que sou um marido honesto e que amo o meu povo. Mas, mesmo com tudo isso, esse castigo que virá, como eu disse, o amor de Deus não tem fim e ele não rejeitará o seu povo, conforme o próprio apóstolo Paulo escreve no capítulo 11, falando do futuro de Israel, que é um futuro escatológico.
dizendo que Deus não rejeitou o seu povo para sempre. Deus não rejeitou o seu povo. E isso fica muito claro desse amor de Deus, como o próprio Osés, no capítulo 11 desse mesmo livro, ele diz: como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Aí Deus diz: meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Este Deus é maravilhoso. Ainda que nós pecamos contra Ele, e Ele deixa então que nós soframos por causa dos nossos pecados, mas ainda assim Deus nos resgata, porque Ele ama aqueles a quem Cristo morreu. Ele ama os eleitos, e os eleitos não se perderão. Meus irmãos, este texto nos ensina uma verdade muito importante para a nossa vida cristã. Nesse bloco que nós lemos, desses versículos, desses 12 versículos, no primeiro momento, nós vamos ver no versículo 15 do capítulo 5, que Deus se retira de cena esperando um arrependimento do povo. É isso que o pecado faz. O pecado faz com que Deus se retire da presença do crente, e no caso aqui de Israel, e esperando o arrependimento. Depois nós vamos ver Deus falando deste apelo popular de arrependimento, que na verdade é um falso arrependimento. E por fim, esse texto nos ensina que Deus responde e revela que aquele arrependimento que aparentemente era um arrependimento verdadeiro, é um arrependimento superficial, né? E que o povo continuava sendo infiel a Deus, porém Deus iria resgatar o seu povo num tempo correto. Então é isso que nós vemos. Esse é um esboço desse bloco que nós lemos. Versículo 15, Deus se retira. E qual é a ênfase do versículo? Juízo e espera. Quando Deus se retira, a ênfase está dizendo: eu vou julgar e eu vou esperar que o meu juízo faça efeito sobre vocês. Depois, o convite de Deus ao arrependimento. Deus convida aquele povo ao arrependimento, convida você e a mim ao arrependimento. E a ênfase está numa esperança de que nós entendamos a gravidade do pecado, assim como o povo de Israel deveria ter, e que não fosse um arrependimento ilusório. Depois, Deus responde àquele, vamos colocar entre aspas, arrependimento. E a ênfase qual é da resposta de Deus? Amor leal é o que Deus exige, e não sacrifícios. Deus exige do povo dele, de Israel, obediência genuína, e não sacrifícios de bodes e carneiros. Deus exige amor genuíno e leal, e não sacrifícios de animais. Até porque Samuel disse, né, é melhor obedecer do que sacrificar. E por fim, Deus revela realmente, acusando eles via Jeremias dos seus pecados, o que eles estavam praticando. E a ênfase qual que é? Judá e Israel estavam totalmente corruptos. Eles se corromperam totalmente e as suas mãos estavam banhadas de sangue. Meus irmãos, Osés nos ensina algo genuíno, algo maravilhoso para nós, que nós devemos sair dessa noite com o coração realmente focado nisso. Aqui nós vemos, e o tema dessa mensagem para nós refletirmos é a falsa conversão. Que conversão realmente pode se detectar na vida de uma pessoa que vem à igreja, que veio no culto e disse: eu quero Jesus, eu quero fazer parte dessa igreja, eu quero ser crente. Isso é conversão? A conversão, ela acontece quando alguém, vamos colocar, aceita Jesus, ou quando alguém passa a fazer parte de uma igreja. Quando é que acontece a conversão? Quando nós entregamos um folheto ou uma Bíblia para alguém e dizemos assim: aquela pessoa se converteu, porque ela ouviu o Evangelho ali e ela está fazendo parte da igreja, ela disse que aceita Jesus. E nós então entendemos que isso é conversão, quando na verdade não é uma conversão genuína. Então, vamos ver o que Oséias fala sobre a falsa conversão. E qual o perigo da falsa conversão? O primeiro grande perigo da falsa conversão é que ela nos leva a buscar a Deus pelos motivos errados.
A falsa conversão faz com que pessoas busquem a Deus pelos motivos errados. Versículos 1 a 3 diz isso, do capítulo 6. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a tenda e nos ligará, depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós, como a chuva seródia que cega a terra. Veja só, aqui provavelmente é o povo falando, embora Deus disse que o povo falaria, mas provavelmente aqui é o povo falando, ou a própria voz do profeta ressoando, representando o povo, daquilo que o povo ia dizer. E o Oséias aqui, perdão, ele faz um paralelismo de frases. Deus nos despedaçou, Deus nos sarará. Deus nos feriu, Ele cura, Ele cicatrizará, ou Ele atará as feridas. Veja que interessante esse paralelismo, mostra então que o povo estava dizendo: nós entendemos, nós estamos arrependidos dos nossos pecados, porque Deus nos feriu, e se Ele nos feriu, então vamos buscar a Deus para que Ele nos sare. Se Ele nos despedaçou, vamos então buscá-lo, para que Ele nos restaure. Vejam, isso não é conversão. A conversão não é para receber de Deus as bênçãos que Ele tem para o seu povo. Quando alguém não se converte de forma genuína, ele começa a buscar a Deus para a cura. E está cheio aí de igrejas que prometem isso. Ele começa a buscar a Deus por prosperidade. Está cheio de igreja aí vendendo prosperidade. A pessoa começa a buscar a Deus por relacionamento, porque está lá, não consegue, e aí vai buscar a Deus por relacionamento. Ou vai buscar a Deus por status, vai na igreja por status, dizendo assim: não, agora é moda ser crente, porque o fulano de tal é crente, o ator X é crente, o jogador de futebol coloca uma faixa lá, glória a Deus, Jesus Cristo é o Senhor, então eu vou ser crente também. Vejam, um arrependimento, uma conversão que não é genuína, ela leva a gente a buscar a Deus por motivos errados. Esses motivos são errados. Embora Deus cure, embora Deus nos prospere, embora Deus ele faça coisas maravilhosas em nossa vida, mas não é por isso que nós nos convertemos. Não é por isso que nós entregamos a nossa vida a Cristo. Não é por isso. Isso são benefícios que a vida cristã dá aos eleitos, que o Senhor dá aos eleitos. Faz parte da vida cristã. E o povo de Israel não entendeu isso. Eles buscaram a Deus somente porque o carro estava apertando. Os inimigos estavam ali ferrenhos sobre eles. Agora eles estavam sendo pressionados pelos inimigos, já não tinham mais a sua cidade. Já estavam sentindo fatores econômicos, sociais, relacionais. Já não conseguiam mais ter a sua vida que eles tinham antes. Toda aquela pompa de Israel caiu. Todo aquele status que tinha Israel nos reinados de Davi e Salomão caíram. Quem era Israel agora? Uma migalha, como diz Jeremias, um trapo de imundície. Era isso que Israel era. Era um bichinho, um vermezinho. Já não era mais aquela nação potente, forte, que temida pelos inimigos. Então eles buscaram a Deus para que Deus os restaurasse. Mas há ainda, dentro dessa busca errada, que nós precisamos entender, meus irmãos. E aqui o verbo que o profeta usa aqui, quando o povo diz: olha, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, ou seja, vamos buscar a Deus e vamos servi-lo, vamos conhecê-lo mais ainda. Aqui, o profeta está dando a ênfase de um relacionamento, de um conhecimento relacional e não apenas intelectual. Eles não tinham apenas que viver um relacionamento intelectual, mas viver de verdade um relacionamento com Deus, ter uma vida realmente entregue a Deus. Mas eles não entenderam isso. Eles estavam apenas na superficialidade do relacionamento. E qual é o problema que nós temos nesta primeira parte?
Primeiro, eles temiam o castigo de Deus, mas não temiam a Deus. A diferença, há muita diferença. Você serve a Deus para não ir para o inferno, ou porque você serve a Deus por amor a Deus? Israel temia o castigo de Deus. Vamos a Deus, Ele nos despedaçou, Ele vai nos restaurar, Ele nos feriu, Ele vai nos curar. Eles temiam o castigo e não a Deus. Eles temeram o castigo que Deus deu a eles por causa dos seus pecados, mas não temiam a Deus, não tinham respeito por Deus, eles não tinham um sentimento genuíno pela pessoa de Deus. Eles queriam o quê? Estar bem, eles queriam ser restaurados, eles queriam ser curados das suas chagas, eles queriam apenas a cura e não o Deus da cura, como está cheio por aí. Imagina como seria muito fácil para nós, né? Botar uma plaquinha ali e colocar aqui, ó, você que está enfermo, veja, nós vamos orar e vai ser a noite da cura. Irmão, nós íamos fazer um sucesso. Íamos fazer um sucesso. A gente ia orar aqui pela noite da cura. Vamos colocar aqui todo mundo que tem enfermo. Tem bastante enfermo na cidade, eu acho, né? É capaz que até mesmo nós estejamos enfermos e vamos na noite da cura. Mas não é isso que Deus quer da gente. Isso faz parte do relacionamento com Deus. Isso são consequências da nossa vida com Deus. Mas coloque a mesma plaquinha ali. Venha ouvir o que Deus quer falar com você nessa noite. Venha adorar a Deus. Só passa, olha e fala assim: eu posso adorar em casa. Eu posso cantar a Deus em casa. Eu posso fazer o culto em casa. Mas quando é para cura, quando é para prosperidade, quando é para a noite do relacionamento, todo mundo vai. Porque eles não estão interessados em Deus, apenas nos benefícios que Deus pode dar. Então uma conversão não genuína, uma falsa conversão, faz com que as pessoas busquem a Deus pelas maneiras ou pelos motivos errados. Mas ainda há um segundo problema, e há um segundo perigo que uma falsa conversão traz, segundo Oséias. Os versículos 4 a 6 nos fazem refletir sobre isso. A falsa conversão nos leva a apresentar um culto mentiroso a Deus. Veja os versículos 4 a 6. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã. Vejam só, o amor de Judá é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como luz, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Veja que interessante. O que Deus está dizendo aqui? O profeta está dizendo aqui a mensagem de Deus àquele povo. Sabe qual é o amor de vocês por mim? É como a nuvem da noite. Você vê ela ali, daqui a pouco não está mais. Ou como o orvalho da madrugada. Você vê lá o orvalhozinho ali, daqui a pouco passa algum momento, aquele orvalho já foi. É assim que era o amor de Israel por Deus, porque eles eram idólatras, eles cultuavam a outros deuses, eles não tinham respeito por Deus, eles não tinham consideração por Deus, o culto a Deus estava maculado. Eles cultuavam a Deus ao mesmo tempo Astarote, eles cultuavam a Deus ao mesmo tempo Baal, eles cultuavam a Deus e ao mesmo tempo cultuavam outros deuses, Moloque e outros mais. Veja, a falsa conversão, meus irmãos, nos leva a apresentar um culto falso, um culto mentiroso a Deus. Deus se lamenta, né, nesse texto, através do profeta, porque Deus vê um amor inconsistente do povo, um amor que não estava firme, mas era um amor passageiro, né? Te amo, Deus, né? E passou um pouquinho,
deixa a vida me levar, a vida leva eu. Essa inconstância faz parte de uma conversão não genuína. Essa inconstância faz parte de quem não nasceu de novo de fato. Mas o Senhor ainda diz para ele: o vosso amor, o amor que vocês têm por mim, Israel, é como a neblina da madrugada. Ou seja, efêmero, vazio, passageiro. Esse é o amor de Israel. Efêmero, vazio e passageiro. Era um amor que não tinha uma consistência. Era um amor que não tinha uma verdade, não era um amor genuíno e verdadeiro. E o Senhor diz para eles: não é esse tipo de amor que eu quero. Não é esse tipo de amor que eu quero. O que eu quero de vocês é misericórdia e não sacrifício. O que eu quero de vocês é consistência. É um amor verdadeiro e não uma falsidade. Nós lemos na nossa liturgia, convido você a abrir de novo, que é muito importante, esse texto de Ezequiel primeiro, meus irmãos. Olha o que o profeta Ezequiel diz sobre o culto que é apresentado a Isaías, Isaías, que é apresentado pelo povo do Israel do Sul. Olha o culto que eles apresentam a Deus a partir do versículo 11, olha só. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Deus está dizendo: o que adianta vocês estarem enchendo o meu gasofilaço de dinheiro? O que adianta vocês estar trazendo a mim fortunas? O Senhor continua: estou farto de holocaustos de carneiro e das gorduras dos animais cevados, e não me agrado de sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. O Senhor está dizendo: estou cheio de oferta falsa. Eu estou cheio de oferta ritualística. Eu estou cheio de formalismo. Mas o Senhor continua: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar nos meus atos? Então eu disse assim: quando você disse que ia entrar na minha casa, quem foi que te disse que eu queria só o seu corpo lá? Irmãos, isso é grave. É Deus falando conosco. Quem foi que te disse que eu quero só o seu corpo aqui? Quem foi que disse que eu quero só que você sente no banco, que você esteja no altar? Mas ele continua: não continueis a trazer ofertas vãs, né? Incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, as convocações da congregação. Olha o que ele diz agora: não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. O Senhor está dizendo: eu estou farto de formalismo, estou farto de amor não consistente, quando na verdade o que está se apresentando a mim são pecados, mãos cheias de sangue. Mas ele continua: as vossas festas, lua nova, as vossas solenidades, a minha alma aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Meus irmãos, não pensem que esta palavra ficou contida neste tempo aqui, no século V a.C., provavelmente. Não. Ou nós achamos que Deus hoje, século 21, Deus se agradou agora, Deus rejeitou o culto lá, o culto vão. Deus rejeitou aquelas ofertas formais. E agora Deus fala assim: não, eu sou o novo Deus agora eu sou o Deus da graça, podem vir a mim do jeito que estão. Pode vir com seus pecados, com as suas mentiras, com o seu coração torpe, pode me comprar com o seu dinheiro, né? Porque eu quero o seu dinheiro que você depositou ali, então o que importa para mim é isso. Então Deus está tolerando tudo isso. E não está aborrecido com a
nossa conduta, com a nossa vida devassa, pecadora, mentirosa, falsa, com o culto mentiroso. Não, irmãos. Deus não tem se agradado do que as igrejas estão apresentando a Ele hoje. Quando nós abrimos o nosso Instagram, o nosso Facebook, o nosso YouTube e vemos aí cultos banais, cultos que ofendem a santidade de Deus, ajuntamentos que são escárnio, que ofendem a pessoa trina de Deus, e acham que Deus está contente com isso, acham que Deus está se agradando com isso, acha que Deus está feliz porque igrejas tem lá 200, 300, 400, 500, 2 mil membros, 5 mil membros, ou como um disse, a minha igreja tem 30 mil membros. Mas pode chegar, se apresentar hoje, batizar e tomar ceia, sem ao menos ensinar a palavra. Meus irmãos, a falsa conversão faz com que cultos mentirosos sejam apresentados. E esses são um dos versos mais fortes que nós temos, quando nós vemos as palavras do Senhor Jesus, as palavras do nosso Senhor, Ele condenando essa hipocrisia, de ofertar sem um coração genuíno. Mateus capítulo 9, versículo 13, o Senhor diz: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Ao arrependimento. Quando Deus nos chama, é para que realmente nos arrependamos dos nossos pecados, para que haja realmente uma conversão genuína. Deus, meus irmãos, Ele valoriza a fidelidade e o relacionamento, não rituais e sem coração, não rituais formalistas que não têm sentimento, que não têm coração. O que Deus quer de nós é fidelidade, é relacionamento com Ele. E nós precisamos desse atual momento que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo, mostrar a nossa fidelidade a Deus, viver um relacionamento com Deus, independente das circunstâncias. Nós precisamos mostrar a nossa fidelidade a Deus. Conversando esta manhã com o reverendo Eudes, que pregou na nossa sede, e nós estávamos relembrando de algumas ações de alguns personagens da história, e ele resgatou uma de um grande expoente da teologia, em que ele estava num galpão e alguém chegou para ele e falou assim: ô irmão, olha só, tem um boi voando. E ele saiu, olhou assim, e aí o cara falou assim: mas tu é bobo de acreditar que um boi voa? Ele falou assim: é melhor eu acreditar que um boi voa do que um crente minta. Melhor eu acreditar que um boi voa do que um crente mentir. Veja, quando houver uma conversão genuína e entendermos que Deus quer de nós fidelidade, não haverá mentira em nosso meio, não haverá fofoca, não haverá falcatruas, não haverá entre nós vantagismo, querer levar vantagem nos relacionamentos, nos negócios. Não haverá em nós, como nós aprendemos algumas semanas atrás sobre o trabalho, o lesar o patrão. Não haverá injustiça com o empregado, porque nós vamos ser fiéis a Deus. E então o nosso relacionamento com Deus vai se estreitar, vai se ampliar. Com isso, meus irmãos, as pessoas acham que podem orar pedindo perdão a Deus pelos seus pecados somente. Somente orar: Senhor, me perdoa os meus pecados, e isso é uma coisa assim, logo o jeito fala: Senhor, me perdoa, eu estou arrependido. Mas eu quero te dizer, Deus conhece o seu coração, e Deus sabe que muito crente tem agido como um marido espancador de mulher, que já pediu perdão 10 vezes, mas ele continua a espancar a esposa 10 vezes. Não é simplesmente dobrar os joelhos e dizer assim: perdoe-me, Senhor, perdoe. Não, o que Deus espera de quem realmente se converteu de verdade é um arrependimento genuíno. E o que é arrependimento senão deixar de praticar a maldade?
abandonar os ídolos, abandonar a conduta antiga e ser lavado, regenerado pelo Espírito Santo do Senhor. É isso que Deus espera de nós. Ritual sem vida, meus irmãos, não agrada a Deus. A aliança que Deus fez com o seu povo, ela exige um amor leal. Quando Deus se aliança conosco, Ele dá o seu Filho, mostrando o amor dele por nós. E o que Deus espera de nós na aliança? Fidelidade, obediência a Ele, amor leal. E por fim, meus irmãos, uma falsa conversão, meus irmãos, não engana Deus, porque Deus conhece o que nós estamos apresentando a Ele. Versículo 7 a 11. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam injustiça, manchadas de sangue, como ondas de salteadores que espreitam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também tu, ó Judá, será ceifado. Então veja, Deus conhece o que estamos apresentando diante dele. Não dá para enganar Deus. Quando nos reunimos para cultuar, Deus sabe quem está apresentando um culto verdadeiro e quem está apresentando um culto formal. Quem está ouvindo Deus falar e quem não está ouvindo Deus falar. Vejam só, Israel do norte está ouvindo o profeta falar. E a mensagem foi também ampliada para Judá, o reino do sul. Todos ouviram? Não ouviram. Tanto é que o cativeiro veio. O cativeiro veio pesado contra o reino do norte e contra o reino do sul. Porque eles escutaram, mas não ouviram, porque os seus corações estavam afastados de Deus. Mas eles continuavam a matar cordeiros, ovelhas, bois diante do Senhor, achando que Deus estava contente, feliz com aquilo. Apresentaram um cordeirinho hoje, que maravilha. Trouxeram farinha de erva, que maravilha. Trouxeram, olha, esse boi aqui maravilhoso. Não, é isso. Não adianta eu oferecer a Deus o meu salário inteiro. Não adianta eu trazer ao Senhor fortunas. O que Deus espera de nós é que sejamos fiéis a Ele. Ele sabe quando nós não estamos fazendo isso. O Senhor acusa aqui Israel e Judá, primeiro, de transgredir a aliança como Adão fez. Exatamente como Adão fez, né? Eles transgrediram, desobedeceram a Deus. Deus disse a Adão, olha, de tudo isso aqui você pode comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era uma aliança que Deus fez com Adão. Adão era o representante de Deus, e Adão então transgrediu a aliança do Senhor, a lei do Senhor. Israel fez a mesma coisa. Israel tinha que obedecer assim como Adão. E o Senhor faz uma acusação muito grave contra Gileade, dizendo: Gileade é a cidade dos malfeitores, é a cidade que oprime o pobre, é a cidade que comete injustiças, é a cidade que despreza a viúva e o órfão e o estrangeiro. Israel Gileade é a cidade dos malfeitores. Eu já disse isso aqui outra vez, meus irmãos. O que está acontecendo no nosso país Deus não está com os olhos fechados sobre isso. Deus vai agir em qualquer momento. Os nossos olhos vão contemplar a mão de Deus sobre o Brasil, porque Deus não tolera que o órfão, que a viúva e o estrangeiro sejam oprimidos e sejam tratados como se não fossem ninguém. Eles são cuidados por Deus. Deus é o marido da viúva, Deus é o pai do órfão e Deus é aquele que hospeda o estrangeiro. Portanto, toda maldade que é feita, Deus retribuirá aqueles que estão fazendo maldade contra os menos favorecidos. Deus cobrou de Gileade, porque não cobraria de qualquer presidente, de qualquer juiz, de qualquer prefeito, de qualquer governador? Se Deus cobrou de Gileade, o povo dele, e o Senhor disse: vocês são malfeitores, e ainda ampliou isso dizendo: vocês agem como um bando de salteadores. O que Deus
está dizendo aqui? Que os sacerdotes, meus irmãos, que deveriam ser exemplos, mas eles não eram exemplos. Deus estava comparando os sacerdotes de Israel como salteadores, como bando de malfeitores, como criminosos, porque eles faziam isso. O versículo 7 diz, o versículo 8 diz isso, né? Que Gileade era o que praticava o mal, e os sacerdotes, eles matavam no caminho para Siquém, praticavam abominações. Ou seja, aqueles que deveriam ser exemplos, aqueles que deveriam conduzir o povo, dar o exemplo para que o povo se voltasse a Deus, eles estavam também corrompidos. E o Senhor não se esqueceu deles. O Senhor não deixa que o seu nome seja escarnecido, que o seu nome seja manipulado, e que aqueles a quem foi dado a autoridade para governar o povo de Deus, Deus não deixa que eles saiam impunes diante dos seus crimes. Eles responderão diante do Senhor. E o Senhor diz ainda que coisas horríveis aconteciam. E prostituição, a prostituição aqui é uma linguagem, uma figura de linguagem para dizer que aquele povo, ele cometia idolatria, se prostrava a Deus, mas se prostrava a outros deuses, Moloque, Baal, Acera e outros deuses mais. Hoje em dia, né, como escreveu bem o reverendo Tim Keller no seu livro Deuses Falsos, hoje se cultua um monte de deus, ao deus do dinheiro, ao deus da fama, ao deus do conforto, né, a deuses do bem-estar. E nós às vezes nós achamos que somos fiéis a Deus, que somos um povo que adora um Deus só, mas muitos estão aí cultuando o dinheiro, muitos estão cultuando o seu bem-estar, muitos estão cultuando a fama, a uma vida regalada. Isso são deuses que o nosso coração fabrica para nos afastar de Deus. E então a pessoa diz assim: para que eu preciso ir para a igreja? Eu posso ficar no meu lar é gostoso, é tranquilo, tenho aqui meu cafezinho, o meu sofá, minha televisão grandona de 70 polegadas, eu posso cultuar a Deus aqui, porque ela está cultuando, na verdade, o bem-estar dela. O bem-estar. Isso é prostituição. E Deus não tolera o prostituto. Deus não tolera aquele que se prostitui espiritualmente. Deus cobrou de Gileade, Deus cobrou de Israel, e Deus continua cobrando de nós fidelidade e exclusividade no servir a Ele. Ainda o Senhor fala no versículo 11 do capítulo 6: também para ti, Judá, está determinada uma ceia. Aqui o Senhor anuncia no juízo também para o reino do sul, através do profeta, dizendo: olha, tudo isso é para o reino do norte, eles estão desviados, eles estão vivendo uma falsa conversão, um falso arrependimento, mas Judá, também eu vou ceifar vocês também enfrentarão o meu juízo. Mas isso nós já temos tratado e vamos tratar mais à frente ainda. Com isso, meus irmãos, recapitulando para a gente encerrar, versículo 15: o pecado e a falsa conversão faz com que Deus se retire da presença do seu povo, da presença daqueles que continuam no pecado. E esse é um tempo para arrependimento, não é para que nós sejamos aniquilados, mas é um tempo para que nós nos arrependamos e não enfrentemos o juízo de Deus. Deus nos convida ao arrependimento para que nós nos voltemos a Ele. E esse voltar a Deus é conhecê-lo cada vez mais. E conhecendo a Deus, nós vamos entender a sua misericórdia, vamos confiar na misericórdia de Deus. Deus rejeita a hipocrisia, porque a hipocrisia ela revela o quê? Um amor volátil. Ela inverte o papel. Ao invés de misericórdia, ela traz oferendas a Deus. E Deus não quer oferendas, Deus quer misericórdia, na esperança de que nós tenhamos fidelidade no nosso relacionamento com Ele. Meus irmãos, a verdadeira conversão faz com que nós nos lembremos do ato de Deus. E qual foi o ato de Deus? João capítulo 3, versículo 16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A verdadeira conversão, ela faz-nos entender que Deus nos amou, que Deus entregou o que Ele tinha de melhor, que foi Jesus Cristo, que levou os nossos pecados naquela cruz. Jesus, conforme diz o profeta Isaías, levou sobre Ele as nossas mazelas, levou o castigo que nos era merecido, levou sobre Ele toda a dor que nos era merecida, levou sobre Ele todo o mal que era para ser sobre nós. A ira de Deus veio sobre Jesus. Por isso a verdadeira conversão faz com que nós nos lembremos de que alguém nos substituiu em um momento ímpar da história, para que nós não sejamos aniquilados, para que nós não tenhamos que enfrentar a morte eterna, a saber, a segunda morte, para que nós não sejamos condenados eternamente no lago de fogo, condenados para o diabo e seus anjos e todos aqueles que praticaram a iniquidade, mas para que nós, ao findar esta vida, ao chegar o nosso momento nessa vida, nós podemos já desfrutar das primícias da salvação, as bodas do Cordeiro, para que quando chegar o momento crucial da história da humanidade, em que o Senhor Jesus Cristo virá buscar a sua igreja, para com Ele viver eternamente. Ele, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor do Universo, o Rei dos Reis, o Salvador da humanidade, e todos aqueles que se converteram genuinamente, todos aqueles que foram convertidos de forma genuína e que em vida viveram fiéis ao Senhor seu Deus. A verdadeira conversão faz com que os nossos corações sejam rendidos ao Senhor, faz com que nós rejeitamos e abandonemos os rituais formais e entregamos a Deus um culto genuíno, verdadeiro, como o princípio de um culto aqui na terra. Ele é o princípio de um culto que acontecerá eternidades de eternidades na glória com o nosso Deus. Que o Senhor nos ajude, que Deus trabalhe em nosso coração, para que nós possamos rever a nossa conduta até aqui e não pequemos mais contra o Senhor, o nosso Deus.